nosso assunto de hoje é sobre reconciliação. A gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui, não está podendo acessar o nosso PowerPoint, mas a gente vai começar falando com relação ao que o dicionário nos diz com relação à palavra reconciliação. É o ato de voltar a ter uma relação, é o ato de conciliar. Eventualmente, nós temos problema ao longo da vida com as pessoas, nós temos problemas com relações, nós temos problema com o nosso passado, muitas vezes, e nós quebramos os pratos, por assim dizer, com essas situações, com essas pessoas, com coisas que aconteceram no nosso passado. Então, a gente vai falar sobre reconciliação quando Cristo nos diz, por exemplo, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Essa é uma das partes mais importantes referente à nossa evolução espiritual. O que ele quis dizer com reconcilia-te enquanto estás a caminho? Nós sabemos que somos, como seres humanos, nós temos um período determinado de vida. Pode ser 50 anos, 80, 100, alguns nascem e vivem apenas alguns meses, né? Mas como espírito, nós somos imortais. Então, nós temos a vida inteira pela frente para evoluir. Mas por que deixar para depois? Já tem um ditado, né? Para que deixar para depois o que se pode fazer hoje? Então, quando Cristo nos diz que a gente deve se reconciliar com o nosso inimigo enquanto nós estamos a caminho, é que se nós temos a possibilidade de fazer isso hoje, por que a gente vai deixar para o futuro? Né? Eu vou tentar acessar aqui no meu celular um pouquinho do material para a gente poder seguir uma ordem. Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Hear text on screen aloud. Magnifier. Make items on the screen larger. On-screen keyboard. Type without the keyboard. High contrast. See more contrast in colors. Sticky keys. Se eu pudesse acessar aqui, já estava de bom tamanho, né? Oi? Se eu pudesse acessar ele aqui, já estava de bom tamanho. Os slides aqui? Você consegue ver aqui, ó. Ainda que não tenha as notas, né? Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, hein? Aí. Só não vou ter acesso às notas, né? Os notes. Ok. Vamos lá, então. Que bom. Consegue mudar aqui? Vamos ver. É só um toquinho, né? Só clicar aqui, ó. Aqui. Essa daqui. Isso, aqui. Isso. Agora eu tenho que voltar um, então, né? Voltar no outro, no primeiro? Peraí. Aí, esse aí. Qualquer toquezinho que eu dar, ele vai pra frente, né? Ok. Muito bem. Obrigada, Lina. Pessoal, desculpe aqui a interrupção, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, nós tivemos um probleminha técnico aqui. Vamos seguir adiante aqui. Perdi um pouquinho dos meus notes, mas a gente vai conseguir falar. Então, a gente vai voltamos aonde eu tinha parado, né? Quando Cristo disse reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, ele quer dizer para a gente assim, não perca a oportunidade. Por que você vai esperar para evoluir lá na frente, se você pode evoluir agora? Porque quando outras visões, outras filosofias nos dizem que é possível nos iluminarmos aqui agora, a gente fica pensando assim, em termos de iluminação. Quem sou eu para me iluminar aqui? O Cristo, que é o Cristo, nasceu simples e ignorante, teve quantas possíveis encarnações até chegar onde ele chegou? Não é possível que a gente possa se iluminar aqui, mas é possível que se possa iluminar aqui. Nós temos essa chance. Na realidade, cada dia das nossas vidas, cada dia que nós levantamos pela manhã e nós temos mais saúde do que doença, que nós conseguimos ir trabalhar, que nós conseguimos ir para a nossa escola, que nós podemos vir aqui no centro, ter essa oportunidade de evoluir, cada um desses dias é uma oportunidade que a gente tem de evoluir e de fazer aqui mesmo. Só que para evoluir é necessário que a gente consiga fazer as pazes com o nosso passado, conosco, com as situações,
com os inimigos. Então, o inimigo, quando Cristo fala com o adversário, né? Nós podemos usar a palavra adversário ou inimigo, cada um de nós pode usar aquela que mais advém. Não é um inimigo verdadeiro, mas é quando a gente para pensar assim, como assim reconcilia-te com teu inimigo ou com teu adversário enquanto estás a caminho? Quem é ou quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos adversários? Muitas das vezes somos nós mesmos. Porque escondidos atrás do nosso orgulho, nós muitas vezes temos dificuldade em pedir perdão. Nós temos dificuldade em pedir para o outro. Às vezes não é nem necessário pedir perdão. Alguém que nós magoamos simplesmente se aproxima de nós e nós podemos ter a oportunidade de falar, de dar um sorriso. Não precisa dizer me perdoa porque eu te magoei, mas muitas vezes a gente briga com algum familiar, com alguém dentro de nossas casas e nós ficamos sem falar com essa pessoa. Às vezes bastava que a gente desse a mão à palmatória, né, que a gente voltasse a falar com essa pessoa e a gente já estaria reconciliado, por assim dizer, com o nosso adversário. Lembremos, então, que nem o Cristo escapou de semelhantes percalços. E mesmo assim, ninguém conseguiu tirar a sua paz. Quantas passagens da vida do Cristo que a gente lembra que o tempo todo, as pessoas que estavam, os doutores da lei, as pessoas consideradas da lei na época, que eram os entendidos, que estudavam a lei e que acharam que Jesus estava querendo destruir a lei, quantas vezes ele foi testado? Quantas vezes ele precisou usar da sua inteligência emocional para que ele pudesse continuar firme no propósito e mostrar pelo exemplo? Por quê? Porque as palavras movem, mas o exemplo é que arrasta. E o Cristo foi o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. Ele fazia o que tinha que ser feito, ele fazia o que nós estamos aqui hoje tentando assistir no nosso PowerPoint, tentando ouvir e conversar todas as vezes que nós viemos aqui no centro. É isso que nós estamos tentando fazer. Internalizar, aprender aquilo que o Cristo nos trouxe como lição, para que nós possamos dar continuidade na nossa vida e evoluindo um pouquinho a cada dia. E nós, assim como o Cristo, nós somos testados todos os dias. Nós somos testados dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Nós somos testados nas nossas relações, sejam elas com amizades ou com filhos, com esposo. Todos os dias nós somos testados na nossa vida, assim como Cristo. Mas está em nós não deixar que ninguém nos tire a nossa paz. Está em nós pensarmos antes de responder. Hoje em dia usa-se muito a palavra proativo, né? Porque normalmente nós somos reativos. No momento que a gente tem um desentendimento com alguém, nós já estamos pensando, a pessoa não terminou de falar e nós já estamos pensando, mas quando ela terminar eu vou dizer isso para ela, e porque é assim e porque é assado, né? A gente já está pensando em reagir. Às vezes o outro só precisa falar. Nós evitaríamos tantas confusões, tantas brigas, tanto desentendimento se nós aprendêssemos a ouvir o outro. O Cristo ouvia o que nós tínhamos para dizer, o Cristo sabia das nossas falhas. Ele sabia como nós éramos, o tanto que nós precisávamos de aprendizado. Que a gente vem há 2000 anos estudando, ouvindo, falando, ouvindo PowerPoints, lendo os livros, tentando nos melhorar. E a gente está conseguindo, aos pouquinhos. Mas então a gente não pode esquecer isso, que o Cristo também teve seus percalços, ele também foi testado. Então quem somos nós para não sermos testados? Porque às vezes a gente se pergunta, mas por que eu? Mas por que comigo? Mas por que isso? Mas por que agora? Mas ninguém para pensar o que tem de lição aqui? O que eu posso aprender aqui? O que eu posso tirar daqui? Como eu posso ser melhor aqui? A gente não gosta que os outros nos ouçam quando a gente está com problema? Então por que nós não podemos ouvir o outro também? É tão bom, é uma coisa tão gostosa quando a gente aprende a ouvir e não responder na hora. Porque muitas vezes nem precisa responder depois. A gente evita tantas brigas, às vezes a gente está no alto ali no meio de uma confusão e a gente resolve parar quieto porque vê que o outro está mais exasperado do que nós e a gente fica quietinho. Aí o outro pensa assim, não está respondendo, não está mais reagindo, então termina a briga, pronto.
E a gente pensa com calma e depois a gente volta lá, se for preciso, a gente volta lá naquele assunto e a gente conversa de novo. Então, a reconciliação, ela tem que começar sendo com a gente mesmo. Nós não devemos apenas evitar discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas nossas existências futuras. E pode ser existência em outras vidas, mas também pode ser aqui, se perpetuar no nosso futuro aqui. Ninguém sabe quantos anos nós vamos ter pela frente. Então, se eu evitar uma briga hoje, se eu evitar um problema hoje, eu amanhã literalmente, eu posso ter um dia mais feliz. Eu posso ter um dia com mais calma. E se eu fizer isso nessa vida aqui, imaginem a vida futura, o quanto melhor ela vai ser. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de observar a natureza que nos cerca. Desde criança, sempre gostei muito. Fui criada na zona rural e eu tenho um apreço especial por mata, por árvore, por água. Eu gosto demais. Então, todas as vezes que eu precisei me reconectar, que eu sentia que alguma coisa estava diferente, eu procurava a natureza. Aí eu fico pensando assim, se eu já acho esse planeta lindo, maravilhoso, uma terra abençoada, que nos recebe com amor e carinho, que nos provê tudo o que nós precisamos, imagina quando a gente evoluir, o que nós vamos encontrar quando a gente sair desse planeta para um outro. Ou quando nós estivermos efetivamente vivendo na terra de regeneração. A gente fala tanto na terra de regeneração, mas parece que é uma utopia, que é uma coisa tão distante que nós não vamos viver. Se nós soubéssemos que a terra de regeneração está dentro de cada um de nós, se nós soubéssemos o poder que nós temos de mudar as nossas vidas, ao invés de querer ficar mudando o mundo ao nosso redor, cada um de nós já estaria vivendo na sua terra de regeneração, que é o nosso íntimo. Imagine viver numa terra realmente de regeneração, uma próxima vida mais feliz, se a gente já consegue ser grato e abençoado pelo que a gente tem hoje. Quando Cristo nos traz essas lições, ele está pedindo assim, ele está dizendo para nós, vocês têm a possibilidade, a oportunidade de melhorar e de viver a terra de regeneração hoje. Para que esperar para amanhã? Basta aprender a dominar-se, a conhecer-se e a dominar-se. Porque assim a gente vai ter condições de evoluir. Então, reconciliar-se com quem? Normalmente, a gente tem coisas lá no nosso passado. A gente tem coisas, a gente tem situações, a gente tem pessoas que nos magoaram de alguma forma. Com ou sem intenção. Nem sempre o outro nos magoa com intenção. Verdade? Porque nós também magoamos as pessoas. Muitas vezes nós não temos essa intenção. Mas a gente às vezes diz palavras, diz frases, diz coisas que magoam, que ferem as outras pessoas. Então, se nós entendemos que somos falhos, que nós podemos magoar sem ter vontade, nós também devemos entender que muitas vezes as pessoas que nos magoaram não foi deliberadamente. Também foi sem aquela vontade. Foi porque não conseguiu se dominar o seu ego e o seu orgulho naquele momento. Então, o que é que tem no meu passado que eu tenho que reconciliar? Por que reconciliar com o passado? Porque o futuro ainda não chegou. O futuro, por enquanto, ele não existe. O passado, embora ele não exista mais, ele pode ter gerado emoções na nossa vida que nos deixou em algum ponto estagnado. Emoções que estão dentro de nós, que a gente muitas vezes sabe que elas estão lá, que a gente procura ajuda, ou outras vezes nem procura ajuda porque nem sabe que essas emoções estão lá, mas a gente vai criando situações na nossa vida que é um ciclo que se repete. Enquanto a gente não resolver o que nós temos de resolver com situações, com pessoas, com o passado, seja com o que for, com a gente mesmo, muitas vezes nós não nos aceitamos. Não é nem com relação ao outro o nosso problema. A gente vê pessoas que não têm nada de autoestima. É óbvio que teve algum momento que gerou aquilo, mas o problema da pessoa não é nem com os outros, é com ela mesma. Ela não consegue auto-perdoar-se. Ela não consegue entender onde é que está o seu problema. E como que tu vai te reconciliar com alguma coisa que tu não sabe que existe, que tu não reconhece como existente na tua vida? Para que a gente reconcilie, a gente precisa, no mínimo, entender o que é que está acontecendo na nossa vida. Então, olhar para o passado aqui, ter um olhar sobre esse passado nosso, ele não é procurar o tempo perdido. Quando a gente olha para o passado,
a gente está procurando reconciliar o futuro. Isto é, orientar o desejo que está por vir, preparar o nosso futuro. Se eu estou estagnada na vida presente, embora o passado e o futuro já não existam mais, porque eles são uma ilusão, mas eu sinto, eu sei que eu tenho coisas para resolver, eu vou ter que fazer uma viagem no meu passado. Eu vou ter que olhar para esse meu passado, para essa minha sombra, para essa minha história. Seja uma relação, seja um casamento que terminou, uma briga com o irmão que foi embora e nunca mais voltou, e que deixou, sim, uma mágoa. Um filho, muitas vezes, que a gente tem problemas e briga. Por que a gente briga tanto? É por orgulho, por divergência de opiniões. O dia que nós aprendemos a respeitar a opinião do outro, nós não precisamos concordar com a opinião do outro. E nem ele com a nossa. Porque a opinião é uma coisa muito particular. Cada um tem a sua. Mas o dia que a gente entender a opção, entender o pensamento do outro e simplesmente respeitar, ao invés de rejeitar, acabaram-se os problemas, né? Como diria o seu Creyson, seus problemas acabaram. Que a gente já não vai ter mais essa situação na vida da gente. Porque a gente aprendeu a lidar com isso. A gente venceu essa dificuldade. Então, olhar para o passado não é uma procura do tempo perdido. É uma procura da cura para aquilo que nós estamos vivendo hoje, no nosso passado. Se foi uma relação, nós temos que perdoar. Muitas vezes as pessoas se pegam, ok, mas eu tive uma relação, eu tive um casamento, eu não quero mais nem enxergar o meu marido ou a minha esposa, me magoou muito, foi muito difícil, eu não quero. Não precisa voltar lá, não precisa chamar essa pessoa e não precisa sentar com essa pessoa, se não é isso que a gente quer. A gente precisa olhar para a situação. Não tem que chamar o outro, sentar um na frente do outro e discutir de novo. Porque se não conseguiu resolver no passado, se discutiu no passado, não vai resolver agora. É perdoar-se, é entender o que foi que aconteceu. É olhar para trás, mesmo sem a presença do outro. É não tapar com a peneira, tapar o sol com a peneira e fingir que aquilo não existiu. Porque tudo aquilo que é negado, que não é visto, não é trazido à tona. Se não é trazido à tona, nunca vai ser trabalhado. Nem espiritualmente, nem psicologicamente, e nem fisicamente, quando isso daí acaba virando uma doença na vida da gente. Você sabia que o nosso estômago tem neurônios? Talvez isso explique por que está imediatamente, quando a gente tem problemas na cabeça, muitos de nós, não todos, mas a gente já fica com o estômago todo embrulhado, a gente às vezes vomita quando lida com as emoções, a gente tem, é como se nós estivéssemos vomitando o problema. Ou a gente engole o problema, digere ele, e ele vai nos causar problema, vai nos causar uma doença, futuramente. Nós temos mais ou menos no estômago, não só no estômago, né? Na verdade no sistema digestivo, mais de 500 bilhões de neurônios. Desses 500 bilhões de neurônios, tem mais uns 30 neurotransmissores, sendo que 2 deles são os mais conhecidos. 50% de toda a dopamina produzida no nosso corpo é produzida no sistema digestório. E 90% de toda a serotonina produzida no nosso corpo também é produzido no sistema digestório. É mais no nosso estômago do que na nossa cabeça. Então, hoje nós descobrimos que nós temos um cérebro no estômago. Então, as nossas emoções, aquelas que estão retraídas, a mágoa, a falta do perdão, imediatamente está ligado ao nosso estômago. Assim como os bovinos ficam ruminando, só que por uma boa razão, porque eles ruminam o que eles comem, porque é na segunda vez que eles realmente vão extrair toda a vitamina da grama, ou do que quer que seja que eles tenham comido, do feno, da grama, conosco é o contrário. Quanto mais a gente ruminar essas emoções e não resolvê-las, mais possibilidade de doença a gente vai ter. Porque está começando aqui, ó. Quando a gente fala na cabeça, na verdade, a gente está falando que, como nós temos o nosso perispírito, está automaticamente na nossa aura, está presente. Está presente em tudo na nossa vida. Então, começa lá. A gente está se auto-obsediando quando fica pensando em tudo aquilo que deixou para trás, em tudo aquilo que fez e que não resolveu. Imaginem, a gente pensa que obsediar é uma coisa que vem do espírito desencarnado para encarnado. Mas ele pode acontecer a via contrária também.
do encarnado para o desencarnado. Ele pode acontecer entre desencarnados e entre encarnados, e a autoobsessão. Quanto mais problemas a gente tiver e não resolver esses problemas, mais situações a gente está criando de levar isso adiante, de desenvolver. Começa com uma gastritezinha nervosa, uma crise, depois pode evoluir para uma coisa mais grave, como uma úlcera, até que a gente acaba desenvolvendo um câncer. Está ou não está em nós a possibilidade de reconciliar-se com o nosso passado? Sejam as emoções que tenham sido produzidas pela gente mesmo, porque a gente não soube lidar. A gente tem que entender que muitas vezes a gente não sabe lidar com situações. A gente não quer enxergar muitas vezes, não quer pedir ajuda. A gente tem vergonha muitas vezes de pedir ajuda. Seja ajuda espiritual, seja ajuda psicológica, seja conversar com um amigo. Como a gente vê nesse país culturalmente diferente, o brasileiro ama falar. E fala demais. A gente fala pelos cotovelos, de conversa. Mas vai dizer que depois que a gente não tem uma boa conversa com um amigo, a gente não sente mais leve. O problema continua lá. O amigo não resolveu, a gente talvez também não tenha resolvido. Mas muitas vezes a gente abre uma possibilidade de até o outro dizer, ok, tu passou por isso, mas olha só, deixa eu te contar a minha história. E quando o outro conta a história dele, a gente vê que a nossa nem era tão ruim. E a gente vê, uau, mas ele superou tão bem, ele está numa situação tão bem, eu posso fazer isso também. Está ao meu alcance. Então, todas essas questões, essas situações, são para mostrar para nós o poder que nós temos em relação a nós mesmos. O poder que a gente tem de resolver o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, é só nosso. Ninguém é dono disso. A filosofia budista nos diz que o momento presente é tudo que nós temos. Criar tempo psicológico em nossas mentes somente nos faz sofrer. O que é criar um tempo psicológico na nossa mente que o budismo fala? É criar o passado ou o futuro. Porque já diz a psicologia moderna, né? As pessoas hoje têm uma dificuldade imensa de viver no seu presente, de olhar para si, de se encontrar. Ou elas estão no passado, ou revivendo bons tempos que tiveram, que não conseguem ser felizes hoje porque os bons tempos já passaram, ou elas estão remoendo, revivendo e combinando situações que causaram dor no passado, ou elas estão lá no futuro. O que acontece? Isso é um tempo psicológico, porque nem passado nem futuro existem mais. O passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Porque do ponto de vista de estar encarnado, do ponto de vista material, nós não sabemos se nós vamos amanhecer vivos amanhã, ou se nós vamos terminar vivos o dia de hoje. Então, nós não podemos viver hoje o amanhã. Que o amanhã, já diz o ditado, o amanhã a Deus pertence, porque o amanhã foi feito para ser vivido quando? Amanhã, né? Para isso ele se chama amanhã. Então, criar essas situações psicológicas não vai nos ajudar muito. A gente já sabe que se for preciso ir no passado, nós vamos no passado para buscar aquilo que está fazendo mal para resolver. E o futuro, a gente pode sim sonhar com ele, mas não viver lá no futuro também. O passado, segundo a filosofia budista, é uma ilusão. E é realmente, tanto quanto o futuro. Aceitar a impermanência, isso é uma coisa muito importante. Eu não sei quanto a vocês, mas quantas vezes a gente procurou por uma situação e por uma resposta na vida, quando a gente está com problemas, que a gente quer uma resposta exata. A vida não é matemática, que é exata. Pode até ser matemática, mas ela não é ciências exatas. A gente pode mudar, a gente pode multiplicar, a gente pode somar, a gente pode diminuir, tudo isso a nosso bel prazer, como a gente achar que vai nos servir melhor. Só que muitas vezes a gente está enganado e não faz esse cálculo de maneira que ele venha somar na nossa vida. A gente divide, a gente multiplica e muitas vezes a gente diminui. A gente tira da gente situações, a gente tira da gente oportunidades que está na nossa mão criar. Praticar o perdão. Praticar o perdão é uma das principais coisas que a gente tem que fazer na vida se a gente quiser evoluir. E aceitar a impermanência das coisas. O que hoje é, amanhã pode não ser mais. Isso significa evoluir. Porque o que hoje está me servindo pode ser que amanhã não me sirva mais.
isso serve para as relações. Se hoje eu tenho uma relação que eu preciso terminar, uma relação de trabalho, que o meu chefe está sendo abusivo demais, e eu sei do meu valor, eu posso procurar um outro trabalho. Eu posso criar uma outra situação. Se não for possível criar dentro do meu trabalho, se eu tentei de tudo, esgotei as possibilidades, não cabe a mim, eu posso buscar um outro trabalho. Se eu não estou feliz na minha relação, eu não tenho que simplesmente sair e bater a porta. Eu tenho que primeiro tentar. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu não posso fazer a parte do outro. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para evoluir. Então, a impermanência das coisas significa isso, que hoje nós estamos passando por uma situação, mas ela é impermanente. Amanhã ela pode ser completamente diferente. Quem diz que porque no passado eu fui infeliz e eu tive um casamento triste, eu nunca mais vou ter uma relação boa? Eu nunca mais vou ter um casamento feliz na minha vida? Eu briguei com alguém no meu passado, no meu trabalho, e agora eu acho que eu nunca mais vou conseguir trabalhar naquele tipo de coisa porque eu tive um problema no passado com relação àquilo. Isso me fez não querer mais essa profissão. Quem que disse isso? Tudo é impermanente. Eu só vou deixar isso parado no tempo se eu não aceitar que é possível mudar. E se eu não aceitar que é possível mudar, é como dizer assim, não existem segundas chances. Seres humanos, se nasceu torto, vai viver torto, se é bonzinho, vai ser bonzinho. É como dizer que existe céu e inferno. E que quem é mau vai para o inferno para todo sempre, e quem é bom vai para o céu para todo sempre. Nós não podemos mais acreditar nisso. Nós não estamos mais na infância espiritual de acreditar que as coisas são assim. A qualquer momento nós temos a chave da nossa vida para mudar o que nós quisermos. Desde que a gente consiga entender que tem coisas para ser mudadas. Só vamos mudar aquilo que a gente achar que tem que ser mudado. Porque se não tiver nada para ser mudado, não vai ser mudado mesmo. Então tem a gente como não está podendo acessar aqui os nossos PowerPoints, mas eu achei muito interessante uma imagem que eu peguei na internet que diz assim, ó, se você carrega velhos tijolos de uma construção do passado para construir a sua nova casa, você vai acabar construindo a mesma casa que já caiu antes. O que significa? Vamos comprar um tijolinho novo, né? Vamos deixar o tijolo velho lá para trás, vamos deixar o tijolo do passado no passado, porque aqui é que está a possibilidade da gente entender. O que isso aqui quer dizer? Parece uma coisa tão simplória, mas tudo que é simples, entenda que as coisas mais simples são as que mais nos ensinam. Elas não têm que ser complexas. Isso está simplesmente dizendo assim, não traz a tua mochilinha com as tuas situações difíceis do passado sem mudar. Isso aqui, na verdade, é um convite para que a gente possa fazer uma reflexão, uma autorreflexão e ver onde foi que errou. Porque a tendência que nós temos como seres humanos é sempre achar que o outro que está errado. O outro que falhou, o outro que magoou, nunca fui eu. E se a relação terminou, foi porque ele foi orgulhoso, foi porque ele é egoísta, ele não me entendeu. E aonde que estou eu nesse momento? Eu sou só a pessoa magoada que sofre? Não, eu tô ali no meio da relação. Eu faço parte dessa relação, dessa briga que aconteceu. Como que eu faço parte disso? Eu tô lá discutindo junto. Então, eu tenho que me olhar. Eu tenho que ter um outro olhar para mim. Eu tenho que me enxergar aonde foi que eu errei. Essa questão de trazer tijolos do passado quer dizer que viveu uma situação difícil, complicada, e veio para uma nova situação com o mesmo tipo de atitude, com o mesmo tipo de pensamento, eu vou ter o mesmo tipo de situação de novo. Não vou mudar. É como buscar chegar num lugar com situações diferentes e mudar só o percurso no meio do caminho, mas eu vou chegar lá, a situação é a mesma. Não importa se eu fui de ônibus, se eu fui de táxi, se eu fui a pé ou se eu fui de bicicleta. O que eu vou encontrar lá é tudo igual. Se eu não praticar uma autoanálise, se eu não olhar para mim mesmo, se eu não tiver um olhar de reconciliar comigo mesma, se eu não entender que eu sou uma pessoa falha e que eu preciso mudar isso na minha vida, de nada vai me servir eu ir para a próxima relação do mesmo jeito, porque eu vou ter o mesmo resultado. Não vai mudar nada na minha vida. E eu vou repetir de novo, e eu vou sair de uma relação e vou para outra e sempre igual. Então, nós temos que fazer o quê? As pazes com o nosso passado. Nós temos que entender que tudo que aconteceu na vida da gente, nós não somos vítimas das circunstâncias.
Nós não estamos condenados a viver presos a algo que já se foi, que já passou. Mas que é possível superar o que passou, assumir uma nova postura diante dos acontecimentos, parar de desperdiçar os nossos dias. Vocês já pararam para pensar se alguém chegasse para vocês e dissesse assim hoje: vocês têm uma semana de vida. O que tu vai fazer com essa uma semana que tu tem de vida? Primeira coisa que a gente deve pensar: por que eu não fiz tal coisa? Ou seja, arrependimentos. É isso que vem na mente da gente, a gente se arrepende. E se nós pensarmos todo dia, uma vez por semana a gente parar e pensar assim: e se eu soubesse que eu só tenho mais uma semana de vida? Não seria uma oportunidade super legal da gente pensar assim: eu tô fazendo uma coisa errada, eu tô com um probleminha, eu tive uma discussão, custa eu pegar e mandar uma mensagem? Só mandar uma mensagem para a pessoa, não precisa nem pedir. Se eu não estou pronta para pedir desculpa, para pedir perdão, ou para admitir que eu talvez esteja errada, posso só mandar uma mensagem para a pessoa ver que eu não estou tão irritada assim. Dar o primeiro passo. Por que a gente espera que o outro dê o primeiro passo sempre? Por que não é a gente que pode dar o primeiro passo? Por causa do orgulho. Só que se a gente soubesse que só tem uma semana de vida, a gente ia deixar o nosso orgulho de lado e a gente ia querer reconciliar. Porque nós sabemos que nós não vamos para o túmulo junto com o nosso espírito. É só o corpo físico que vai para o túmulo. O espírito vai seguir. Como que ele pode seguir livre se eu não me reconciliei com o meu inimigo, que pode ser eu mesma? É tão bom a gente fazer uma reflexão e pensar nisso de vez em quando, uma vez que seja na semana, no mês, mas pensar: e se eu tivesse apenas uma semana de vida, o que eu ia estar levando para o túmulo junto comigo? Mágoa? Ou eu quero ir leve? Que no final das contas, a nossa vida toda, se nós pararmos para pensar do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, cada dia que a gente vive, a gente costuma pensar que cada dia que a gente vive é um dia a mais. De certa forma é, mas na verdade é um dia a menos. Cada dia que se viveu é um dia menos, um dia menos. E a gente não sabe quantos dias a gente tem pela frente. E a gente vai deixando para resolver tudo depois. É uma tendência de ficar sentado na zona de conforto. De deixar assim que amanhã eu resolvo. Vou esperar que ele me ligue primeiro, vou esperar que ele me peça perdão primeiro. Ele não fala mais comigo, também não falo com ele, não. Eu não vou ligar, eu não vou pedir, eu não vou fazer nada. Mas se a gente soubesse que só vai viver uma semana, a gente ia pensar assim: vou levar isso para quê? Eu vou resolver minha situação. Ele, se não me perdoar, que fique aqui com a dele. Mas eu vou tranquila, porque eu não deixei minha oportunidade passar. Eu vivi isso. Então, não procure explicações no que passou, a não ser que seja para resolver uma situação, para olhar para si e ver que também errou. Se for procurar explicação por que ele ou ela fez isso comigo, ou eles fizeram isso comigo, não vai levar a lugar nenhum. Agora, por que eu vivi isso? Aí é diferente. Por que eu vivi? Eu atraí isso para mim de certa forma? Atraí, não atraí? Tenho lição para aprender? Sempre tem. A gente atrai, a gente sabe que a gente atrai situações para a vida da gente. E em todas essas situações, claro que tem uma lição. Por que os ciclos de infelicidade, de dor se repetem na vida da gente? Porque a gente ainda não aprendeu. A hora que nós aprendemos a lidar com essa situação, nós vamos cortar o ciclo, cortar o cordão umbilical. E nós vamos partir e deixar para trás os velhos tijolos da velha construção e vamos adiante, um novo eu. Então, é comum que a gente não consiga se livrar do passado porque a gente tenta explicar o inexplicável. Às vezes não tem uma explicação do porquê que aquilo aconteceu. Tem uma lição. E se tirou a lição, não adianta ficar buscando. E não tem por que buscar explicações. Vamos aceitar que o que passou, passou. Para isso chama passado, né? Vamos cultivar o perdão e a gratidão. O perdão com o outro e o perdão consigo mesmo. É muito importante enxergar que nós somos seres falhos. É difícil e, ao mesmo tempo, necessário e importante enxergar que nós somos seres falhos. Porque quando a gente enxergar isso, a gente vai se auto-perdoar. Errei, sim. Todos nós erramos. Repeti o erro de novo? Repeti. Ok. Mas eu estou consciente. Eu tenho de novo a oportunidade. Cada dia que eu estou aqui encarnada nessa terra, é uma oportunidade que eu tenho de tentar não repetir. E eu vou tentar tanto que um dia eu vou conseguir não repetir aquele erro. Posso até fazer outro. Mas aquele eu não vou fazer mais. Porque eu vou ter aprendido com ele.
Gratidão. Gratidão a tudo. Gratidão em especial por essa oportunidade única que a gente está tendo aqui de ter essa vida, que por mais que nós tenhamos problemas, nós estamos vivos, encarnados, com saúde, com uma nova possibilidade. Cada dia que a gente levanta com mais saúde do que doença, é uma nova oportunidade que a gente tem de fazer o melhor. Então, gratidão pela oportunidade, gratidão pela vida, por respirar, por ter saúde, por ter trabalho, por ter um lugar como esse centro que nos acolhe, onde nós podemos partilhar nossas dores, as nossas alegrias, onde nós podemos dividir as nossas emoções, nós podemos dividir o nosso conhecimento e nós podemos dividir a nossa energia. Quem que não sai daqui melhor quando chega aqui? Sempre. A gente vem aqui, a gente se vê. Hoje nós já estamos nos abraçando de máscara. Olha que bacana, a gente já está se melhorando. A gente está de máscara, mas a gente está evoluindo, a gente está abraçando, a gente está saindo, está trocando uma energia. E é gostoso quando a gente sai daqui, que parece que limpou a alma da gente. A gente toma um passe, a gente vai para casa, a gente leva aquela energia junto com a gente para as pessoas que estão na nossa casa, que estão nos esperando. A gente reflete, a gente reflete sobre as situações, sobre o que a gente teve aqui, e a gente agradece. Cada um que vem aqui fazer um trabalho voluntário, manter essa casa aberta e funcionando. Então vamos nos permitir a plenitude, porque isso é ser pleno. Ser pleno não é ser perfeito. Ser pleno é saber que não é perfeito, mas ter a possibilidade de mudar. Vamos fazer as pazes com a pessoa mais importante da nossa vida. Que é quem? Nós mesmos. Nós somos a pessoa mais importante. Nós podemos ter filhos que nós amamos, nós podemos ter os pais que nós amamos, os cônjuges que nós amamos, mas nenhum deles é tão importante quanto nós. Porque eu não evoluo o outro, eu não vivo a vida do outro, eu evoluo por mim mesma. Eu vivo a minha vida. Então, por mais que eu tenha pessoas que eu ame na vida, eu sou a pessoa mais importante. E eu tenho que me perdoar. Eu tenho que perdoar o meu passado, eu tenho que perdoar as minhas situações e eu tenho que entender o outro. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que entender que eu sou falha. E eu só vou começar a perdoar o outro quando eu olhar para mim e pensar, eu também sou falha. Eu também já magoei. Eu também já criei situações difíceis. Eu já fui turrona. Eu já fui egoísta. Eu já fui orgulhosa. Por que eu não posso permitir ao outro que ele seja também? Cristo disse, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Perdoai 70 vezes 7 e ofertai amor aos que vos odeiam. Já estamos num grande passo evolutivo quando a gente consegue não odiar mais o outro. Por mais que ainda carregamos a mágoa, mas houve um tempo que era olho por olho, dente por dente. Aos pouquinhos nós vamos evoluindo. Devagarinho a gente vai chegar lá. Não é da noite para o dia. Então, não importa o que passou, mas o importante é seguir em frente e levar do que passou, levar só o conhecimento, só a lição. Porque só isso que serve. A dor, a mágoa, a tristeza, pode deixar lá no passado, já passou, deixa lá no passado, que não vai servir. Mas leva, sim, o conhecimento de tudo isso. O conhecimento do que a gente viveu é que vai nos fazer ter a plenitude, vai nos fazer viver a regeneração dentro de nós. É mesmo no meio do caos, no meio da dor, no meio da doença, a gente ter paz. Não tem travesseiro mais limpo do que uma consciência limpa. Deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez o melhor, como Santo Agostinho fazia toda noite uma autorreflexão. O que eu fiz de bom no meu dia hoje? O que foi que eu poderia ter feito para melhorar a vida do outro e eu deixei de fazer conscientemente? É importante viver conscientemente, estar consciente das situações. Porque quando se está consciente, a gente percebe o quanto a vida é maravilhosa e plena. O quanto todos os dias nós temos a opção e a possibilidade de ir adiante e de seguir evoluindo. Então, a gente tem que olhar para o passado e dizer, obrigada, passado. Caro passado, muitíssimo obrigada por todas as lições. Caro futuro, eu estou pronta.
Aí sim nós vamos estar prontos. Só que isso daqui não é uma lição para a gente ler e, que bacana, que bonito, né? Então, hoje eu já aprendi. Não, isso aqui é para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã. Todo dia eu tenho que olhar e pensar. Gratidão passado pelas lições, por tudo que passou. Gratidão porque já é passado. Porque se eu fico relembrando, é importante lembrar isso. O nosso cérebro não entende quando a gente fica lembrando as dores do passado e sentindo tudo de novo e baixando a nossa energia. Para o nosso cérebro, nós estamos vivenciando de novo, revivendo. A gente viveu. E para o nosso cérebro, nós estamos revivendo aquelas dores. E tudo aquilo que causou de dor e de mal-estar e que mexeu com os neurotransmissores, com os hormônios do nosso corpo, vai mexer tudo de novo. Então, o que passou, passou. Agora, ok, eu estou pronta, então, para seguir adiante na minha vida aqui e na minha próxima vida. Então, vamos usar essa questão da reconciliação com o inimigo, que pode ser nós mesmos, para refletir nas ocasiões em que nós teríamos igualmente ferido e humilhado semelhantes, auxiliando também aquele que se faz instrumento de nossa dor, o que nos causa dor, ele também se faz um instrumento de nossa dor, através do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele também se restaure. Nós queremos nos restaurar, mas nós temos o dever de dar ao outro a possibilidade e o direito de que ele também se restaure. Que se ele errou conosco, ele tem o direito de ser perdoado. Como eu posso pedir a Deus que me perdoe se eu não perdoo o outro também? Nós temos que limpar nossa energia, limpar a nossa alma, a nossa mágoa. E eu vou só ler o que eu escrevi aqui, porque aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Que eu escrevi só uma mensagenzinha bem pequenininha de bom dia, né? Bom dia pela... Bom... Ossos do ofício, perdão. Pela semana que começa, gratidão. Gratidão, Senhor. Que os nossos dias sejam de paz, que as suas bênçãos nos acompanhem e que seja feita a sua vontade e que a sua vontade, se possível, coincida com a nossa. Bom dia para todos.